Neste vídeo, conheceremos 5 histórias reais e chocantes de pessoas que perderam a vida das maneiras mais bizarras e impensáveis possíveis. Número 1. Era 4 de julho de 2015, em Calais, no estado do Maine, perto da fronteira com o Canadá. Devon Staples, um jovem de 22 anos, natural de Orlando, na Flórida, estava comemorando o Dia da Independência dos Estados Unidos ao lado de amigos e familiares. Devon já havia trabalhado interpretando personagens como Gaston e Pateta no Walt Disney World e era conhecido por sua personalidade divertida, brincalhona e cheia de energia. Naquela noite, havia tudo o que normalmente aparece em uma comemoração desse tipo: fogos de artifício, risadas, bebidas e muita animação. Devon, que tinha um grande senso de humor, começou a brincar com um tubo de morteiro de fogos de artifício, sem imaginar que uma decisão aparentemente boba estava prestes a se transformar em uma tragédia irreversível. O grupo vinha soltando fogos ao longo da noite. Em determinado momento, Devon pegou um tubo de morteiro recarregável e o colocou sobre a própria cabeça. Seus amigos, achando que ele estava apenas fazendo mais uma piada, tentaram convencê-lo a parar, mas tudo aconteceu em questão de segundos. Devon acendeu o fogo de artifício, que explodiu imediatamente, matando-o na hora. Seu irmão Cody estava por perto e descreveu a cena como devastadora. Segundo ele, não havia absolutamente nada que pudesse ser feito para salvar Devon. A notícia da morte chocou profundamente todos que o conheciam. A família fez questão de enfatizar que Devon não era uma pessoa irresponsável. Seu irmão explicou que ele costumava fingir que faria coisas bobas apenas para arrancar risadas dos outros, mas nunca tinha a intenção real de se machucar. Dessa vez, porém, uma brincadeira acabou se transformando em um acidente fatal. A mãe de Devon, Kathleen Staples, acredita que o filho pensou que o fogo de artifício estava inativo. Ela contou à Columbia Broadcasting System News que Devon provavelmente imaginou que o artefato não funcionava e o colocou na cabeça como parte de seu jeito brincalhão. Mas, no momento em que o pavio acendeu, não houve tempo para reagir. Sua noiva, Cara Holly, que também estava presente naquela noite, explicou que Devon provavelmente estava levemente alterado pelo álcool e pode ter acendido o fogo de artifício sem perceber totalmente o que estava fazendo. Ela se lembra de ter gritado com ele ao ver que o pavio estava aceso, mas já era tarde demais. O artefato era um tubo de morteiro recarregável, feito para lançar uma carga explosiva para o céu. O tipo exato do fogo de artifício não acabou confirmado, mas sua potência demonstrou ser suficiente para matar Devon instantaneamente. A morte dele mostrou, de forma trágica, os perigos associados aos fogos de artifício, que todos os anos causam muitos ferimentos e mortes, especialmente em feriados como o 4 de julho. Psicólogos explicam que jovens adultos, como Devon, podem ser mais propensos a comportamentos arriscados por causa da pressão social e do desejo de impressionar outras pessoas. O Dr. Art Markman, da Universidade do Texas, em Austin, afirmou que os lobos frontais do cérebro, responsáveis pelo controle dos impulsos, só terminam de se desenvolver por volta da metade da casa dos 20 anos. Isso faz com que adultos jovens tenham mais tendência a assumir riscos sem medir totalmente as consequências. A história de Devon, como um artista divertido e carismático, talvez tenha contribuído para sua decisão de colocar o fogo de artifício na cabeça. Ele era alguém acostumado a entreter, a fazer os outros rirem e a transformar qualquer momento em uma brincadeira. Mas o álcool provavelmente também teve um papel importante em sua má decisão naquela noite. A bebida
prejudica o julgamento e torna mais difícil reconhecer situações perigosas. Devon talvez não tenha percebido o risco real de colocar um fogo de artifício vivo sobre a cabeça, acreditando que aquilo não passava de uma pegadinha inofensiva. Depois da morte trágica de Devon, sua mãe começou a defender regras mais rígidas para o uso de fogos de artifício no Maine. O estado havia legalizado os fogos apenas em 2012, depois de uma proibição que durou 60 anos. A morte de Devon representou a primeira fatalidade registrada desde que os fogos voltaram a ser permitidos. Número 2. Era uma noite fria em 2004 e o mundo enfrentava uma crise global de saúde. Taiwan, assim como muitos outros países, lutava contra a síndrome respiratória aguda grave, um vírus mortal que já havia tirado centenas de vidas. Em meio ao medo e à incerteza, uma mulher de 45 anos, apavorada com a possibilidade de ficar doente, tomou uma medida extrema. Ela acreditava que mergulhar em uma banheira cheia de etanol a 40,5% poderia protegê-la do vírus. Infelizmente, sua tentativa desesperada de se defender acabou tendo consequências fatais. Por volta das 11 horas da noite, a mulher encheu a banheira com etanol e entrou nela, acreditando que o líquido funcionaria como uma espécie de barreira contra a síndrome respiratória aguda grave. Sua família, sem saber o que ela estava fazendo, seguiu normalmente com a noite. Na manhã seguinte, por volta das 11 horas, encontraram a mulher sem vida dentro da banheira. Já era tarde demais. À primeira vista, não parecia haver nada incomum em sua morte. A cabeça dela estava acima do nível do etanol e não havia sinais de trauma, violência ou afogamento. Os investigadores também não encontraram evidências de drogas e o estômago dela estava vazio, o que descartava a ingestão de álcool. Mesmo assim, a concentração de álcool no sangue era assustadoramente alta, 1,35%. Para entender a gravidade desse número, basta lembrar que uma concentração de álcool no sangue de 0,4% já pode ser letal. Então surgiu a grande pergunta: como ela havia chegado a um nível tão alto de álcool no sangue sem ter bebido? A resposta estava na absorção pela pele. Normalmente, a pele humana não absorve álcool em quantidade suficiente para causar danos graves. Porém, nesse caso, a mulher permaneceu imersa no etanol por quase 12 horas. Com o passar do tempo, o corpo dela absorveu uma quantidade significativa de álcool através da pele. Além disso, ela provavelmente também inalou vapores alcoólicos, o que acelerou ainda mais o processo. À medida que a concentração de álcool no sangue aumentava, o álcool começou a afetar o sistema nervoso central. Quando o nível chegou a algo entre 0,1% e 0,2%, ela provavelmente já estava desorientada, confusa e incapaz de se mover normalmente. É provável que não conseguisse mais sair da banheira, ficando presa enquanto seu corpo continuava absorvendo álcool. Com o tempo, a concentração de álcool no sangue chegou ao nível fatal de 1,35%. Quando a família a encontrou, não havia mais nada que pudesse ser feito. Esse caso raro surpreendeu a comunidade médica. A intoxicação alcoólica por absorção pela pele é quase desconhecida em adultos. No entanto, a exposição prolongada ao etanol, combinada com a alta concentração usada pela mulher, criou uma situação extremamente perigosa. Número 3. Era 9 de julho de 1993, em Toronto, no Canadá. Gary Hoy, um advogado de 38 anos, estava se preparando para um evento especial. Seu escritório de advocacia, Holden Day Wilson,
receberia estudantes interessados em vagas de estágio. A recepção aconteceria no 24º andar da torre do Toronto Dominion Bank, um arranha-céu localizado no distrito financeiro da cidade. Gary era um advogado corporativo respeitado e estava animado para conhecer os estudantes e mostrar a eles o escritório. Mas o que começou como um dia comum acabou se transformando em uma tragédia lembrada por anos. Gary não era conhecido apenas por sua habilidade jurídica. Ele também tinha fama por causa de uma demonstração incomum. Ele costumava correr em direção às janelas do escritório e se jogar contra o vidro para mostrar como elas eram resistentes. A ideia era bater no vidro, ricochetear e provar que ele não quebraria. Ao longo dos anos, Gary havia feito isso inúmeras vezes, sem que nada desse errado. Colegas de trabalho e visitantes geralmente achavam aquilo divertido, e Gary sentia certo orgulho de realizar a demonstração com confiança. Naquele dia, ele decidiu mostrar o truque novamente aos estudantes. Seguro de si, como sempre, Gary se lançou contra a janela. Assim como nas outras vezes, o vidro resistiu e ele voltou para trás. Mas, por algum motivo desconhecido, Gary não ficou satisfeito e decidiu repetir a demonstração. Na segunda tentativa, tudo deu errado. Em vez de ricochetear como antes, a janela cedeu. O vidro em si não se quebrou, mas saiu inteiro da moldura. Gary acabou lançado para fora do prédio e caiu 24 andares, morrendo no pátio abaixo. Ele morreu instantaneamente com o impacto. Os estudantes e colegas que presenciaram o acidente ficaram em choque. O que deveria ser uma simples demonstração virou uma fatalidade em questão de segundos. Os serviços de emergência chegaram rapidamente, mas não havia nada que pudesse ser feito para salvar Gary. Sua morte deixou todos completamente incrédulos. Autoridades e engenheiros foram chamados para investigar o que havia acontecido. A conclusão apontou que o vidro não havia quebrado. Ele simplesmente se soltou da estrutura. O engenheiro estrutural Bob Greer explicou depois que nenhuma moldura de janela seria capaz de suportar repetidamente a força de um homem adulto se jogando contra ela. O vidro resistiu, mas a estrutura falhou, provocando a queda fatal. Número 4. Era 23 de outubro de 2017, na pequena vila costeira de Kuala Sanglang, no norte da Malásia. O Festival dos 9 Deuses Imperadores, uma importante celebração taoísta, estava acontecendo com força total. Multidões se reuniam para assistir a vários rituais, incluindo um realizado por Linba, um famoso médium taoísta conhecido por sua resistência física extrema. Lin, que tinha 68 anos, havia se tornado uma lenda local graças a um ritual conhecido como cozimento humano a vapor. Nesse ato, ele se sentava dentro de um grande wok de metal e suportava ser cozido no vapor vivo, apresentando aquilo como uma demonstração de força espiritual. Durante mais de uma década, Lin impressionou seus seguidores com esse ritual perigoso. Muitos viam o ato como um poderoso símbolo de fé, e as apresentações atraíam multidões que queriam testemunhar a aparente invulnerabilidade dele. Mas sua família estava profundamente preocupada. Lin havia passado por uma cirurgia cardíaca no ano anterior, e sua saúde vinha piorando. Seu filho, Kang-ha, e sua filha, Wei-ling, haviam implorado para que ele parasse. Ele tomava medicamentos para hipertensão e não vinha se sentindo bem nos dias que antecederam o evento. Mesmo com todos os alertas da família, Lin insistiu em realizar a apresentação. Às 10 horas da noite, Lin assumiu sua posição habitual dentro do grande wok, sentado em posição de lótus. Ele juntou as mãos em oração e uma enorme tampa de aço acabou colocada sobre a estrutura.
O fogo aceso embaixo começou a aquecer o wok, enquanto alimentos como milho, arroz e pães eram cozidos no vapor ao lado dele. Para o público, aquilo era ao mesmo tempo um ritual religioso e uma forma de entretenimento. As pessoas observavam a fumaça subir do wok enquanto Lin permanecia ali dentro, como já havia feito muitas vezes antes. No começo, tudo parecia normal. Lin estava sentado calmamente, sem demonstrar sinais de sofrimento. Seu recorde anterior, suportando o ritual, era de 75 minutos, e ninguém esperava que algo diferente acontecesse daquela vez. No entanto, depois de 30 minutos, sons estranhos começaram a sair de dentro do wok. O que começou como ruídos baixos, logo se transformou em batidas desesperadas. Lin, que antes parecia calmo, agora estava claramente em sofrimento. O pânico se espalhou pela multidão, enquanto seu filho e outras pessoas corriam para levantar a tampa. Quando finalmente conseguiram removê-la, encontraram Lin inconsciente, com queimaduras graves no rosto, nas mãos e no corpo. Ele sofreu uma parada cardíaca. Embora tentativas de reanimação tenham sido feitas, elas não tiveram sucesso. Lin acabou declarado morto no local. A causa da morte acabou determinada como um ataque cardíaco agravado pelas queimaduras que ele sofreu durante o ritual. A notícia da morte de Lin abalou profundamente a comunidade local, onde ele havia sido visto por muito tempo como um líder espiritual quase invencível. Para sua família, porém, o medo de que algo assim pudesse acontecer sempre existiu. Seu filho contou que eles haviam pedido várias vezes para que ele parasse, pois conheciam os riscos, especialmente depois da cirurgia cardíaca. Sua filha, Wei Ling, afirmou que, embora Lin valorizasse muito a admiração de seus seguidores, a família vivia constantemente preocupada com sua segurança. Para eles, o ritual nunca representou apenas uma demonstração impressionante. Era também uma ameaça real à vida de alguém que já não tinha a mesma saúde de antes. Depois da morte de Lin, o templo cancelou todas as apresentações seguintes em sinal de respeito. Autoridades taoístas se distanciaram do ritual, e algumas explicaram que aquilo não fazia parte da prática taoísta tradicional, mas sim de uma apresentação conhecida como Fa Shu, uma espécie de prática com aparência mágica que testava os limites físicos do corpo. Tan Hoi Chiao, presidente da Federação das Associações Taoístas da Malásia, ressaltou que, embora feitos desse tipo possam atrair fiéis, eles são perigosos e não recomendados. A morte de Lin chamou atenção para os riscos de rituais extremos. A Malásia, conhecida por sua diversidade religiosa, tem uma longa história de atos religiosos baseados em resistência física. Mesmo assim, esse incidente mostrou o perigo de levar o corpo além de seus limites, ainda que em nome da fé. Para a família de Lin, a dor representou algo imenso. Eles sempre souberam que havia riscos, mas a devoção dele aos seguidores e sua crença na própria força espiritual pareciam falar mais alto do que qualquer preocupação. Wei Ling disse que ele realizava esses rituais havia tanto tempo que eles nunca imaginaram que terminaria daquela maneira. Número 5. Era 2 de janeiro de 2001, em Budapeste, na Hungria. Jimmy Zambó, um astro pop de 42 anos, passou a noite em casa com sua esposa e alguns amigos, bebendo e aproveitando a companhia deles. Zambó, amplamente conhecido como o Rei, havia se tornado uma verdadeira lenda na Hungria. Sua carreira estava no auge. Ele havia vendido milhões de discos e seu álbum mais recente, Natal com Jimmy, liderava as paradas. À primeira vista, parecia que ele tinha tudo: fama, sucesso, admiração pública e uma posição consolidada
como um dos maiores nomes da música pop húngara. Naquela noite, tudo estava tranquilo até o início da manhã, quando Zambó ficou irritado com o galo de um vizinho que estava atrapalhando seu sono. Frustrado, ele decidiu espantar o animal usando sua bereta de 9 milímetros. Como era dono de arma e caçador experiente, ele não pensou 2 vezes. Zambó disparou 2 tiros pela janela e o barulho fez o galo se calar. Aliviado, ele voltou para dentro de casa, confiante de que o problema havia sido resolvido. Em seguida, removeu o carregador da arma e se preparou para mostrar à esposa que ela estava vazia, tentando tranquilizá-la e provar que não havia perigo. Mas ele deixou passar um detalhe crítico. Ainda havia uma bala na câmara. Em um momento de descuido, Zambó levantou a arma até a própria cabeça e puxou o gatilho. O disparo aconteceu e a bala o atingiu na têmpora. O pânico tomou conta da casa, enquanto sua esposa e seus amigos corriam para ajudá-lo. Eles chamaram uma ambulância e ele acabou levado ao hospital em estado crítico. Infelizmente, apesar dos esforços para salvá-lo, Jimmy Zambó acabou declarado morto poucas horas depois. A notícia de sua morte repentina se espalhou rapidamente e deixou fãs e todo o país em choque. No início, surgiram rumores de que ele teria tirado a própria vida, mas uma investigação policial confirmou que se tratou de um acidente trágico. Zambó estava levemente alcoolizado, mas não completamente bêbado. Ainda assim, ele avaliou mal a situação, e esse erro levou ao disparo fatal. Para a Hungria, a perda de Jimmy Zambó representou algo difícil de processar. Nascido em 1958 como Imre Zambó, ele havia construído sua carreira a partir de origens humildes. Começou no coral infantil da rádio estatal e, depois de se apresentar nos Estados Unidos, voltou à Hungria nos anos 1980, quando sua carreira decolou. Seus álbuns alcançaram certificações de platina e ele chegou a ser nomeado cantor húngaro do ano em 1993. Na época de sua morte, apresentava um programa de televisão popular e já havia garantido seu lugar como um dos rostos mais reconhecidos da música pop húngara. À medida que os detalhes de sua morte se tornaram públicos, a tristeza se espalhou pelo país. Fãs se reuniram do lado de fora de sua casa, acendendo velas e deixando flores. Muitos estavam visivelmente destruídos, chorando a perda do homem que havia levado tanta alegria às suas vidas. A casa dele se transformou em um tipo de santuário, com pessoas deixando homenagens em sua memória. No dia 5 de janeiro, poucos dias depois de sua morte, o corpo de Zambó acabou exposto para visitação pública em uma igreja greco-católica na ilha de Tsepel. Mais de 30.000 pessoas prestaram suas últimas homenagens. No dia seguinte, dezenas de milhares de fãs ocuparam as ruas para acompanhar o funeral. Representou um evento grandioso e profundamente emocional, diferente de qualquer coisa que a Hungria já tivesse visto. Cavalos negros puxavam o caixão, enquanto os enlutados assistiam à passagem da procissão em estado de incredulidade.